A libertação de Julian Assange é um fato que deve ser comemorado, mas também é um episódio que a gente não precisa exagerar a sua importância, né? O Julian Assange saiu da prisão depois de pagar uma fiança caríssima, né? E ele não está livre. Ele está em regime de prisão domiciliar, na casa de um simpatizante. Ele anda com um bracelete com chip, ou seja, onde ele for, ele estará sendo monitorado. Ele precisa se apresentar às autoridades, ou seja, é um regime bastante difícil. E o processo contra ele continua, né, o que significa que ele pode ser extraditado para a Suécia a qualquer momento. E também ele continua se dizendo ameaçado, e há motivos para se suspeitar que ele possa estar falando a verdade, né? Diz a qualquer momento ser preso, ser enviado aos Estados Unidos para julgamento e tudo mais, né? Eu acho que esse caso ele é interessante porque ele vai ajudar, o seu desfecho vai ajudar a definir o grau de liberdade, não só em vigor na internet, não só em vigor assim nesse mundo de alta tecnologia, né? Mas o grau de liberdade dos jornalistas, o grau de liberdade do cidadão comum de saber como é que funcionam os seus governos, né? O grau com que a gente vai poder ter acesso à informação, né? E isso vai depender de um processo que a gente precisa entender, que é um processo muito confuso em seus caracteres, em seus traços jurídicos, mas muito claro em sua finalidade política. Quer dizer, a gente sabe por experiência que denúncias de estupros são dificílimas de serem demonstradas de uma maneira clara. A menos, claro, que você faça exame de corpo de delito, a menos que você tenha provas de resíduo, de sêmen ou coisa assim, fica muito difícil você provar que uma pessoa estuprou a outra, né? Em geral, é a palavra de um contra a palavra de outro. No caso do Julian Assange, que se queixa de que sequer ele teve acesso às informações, aos autos todos das denúncias, né? Envolve aquelas situações delicadíssimas. Ninguém acusa, ele é acusado por 2 mulheres suecas e nenhuma delas diz que ele forçou, que elas foram forçadas a ter relações sexuais com ele. O que elas dizem é uma outra coisa. Em outro momento da relação, ele não teria atendido a um apelo para interromper a relação. Num dos casos é porque teria rompido o preservativo e a moça teria pedido a ele para que ele interrompesse a relação naquele momento e ele se recusou. No outro caso, a moça estaria dormindo com ele, na casa dela, os dois de acordo, não era uma invasão, não foi uma brutalidade, não foi nada, e ela não teria querido, ele quis e teria ocorrido alguma coisa assim que ele teria forçado uma situação. Eu sou daqueles que acho que as pessoas são livres para mudar de ideia a qualquer momento a respeito de qualquer coisa, em especial quando se diz respeito à sua intimidade. Mas está na cara que isso é um caso difícil de provar. E o problema talvez não seja provar. O que está ficando claro é que esse caso vai se tornando cada vez mais útil para manter o Julian Assange, que está simbolizando hoje essa liberdade que a internet tornou possível, né? Mantê-lo sob pressão permanente, né? Quer dizer, um sujeito que está sob ameaça de uma condenação tão violenta por um caso que é de tão difícil solução, de ser tão claro assim, né, de se você resolver de uma maneira clara, é um sujeito que realmente a tentativa é fazer com que ele fique intimidado, com que o Wikileaks se torne menos agressivo, com que ele tome menos iniciativa. Ele pode até se tornar pode até ser mais difícil na prática de fazer isso, quer dizer, eles já perderam suas fontes de financiamento, ou seja, tem toda uma série de restrições que estão realmente diminuindo a possibilidade de uma intervenção maior do Wikileaks, né? E nesse momento é essa discussão e, na verdade, esse desfecho, como é que vai terminar esse caso, é que vai definir um pouco o grau de liberdade que a gente tem aqui, nesse mundo aqui do século XXI.